Um dos principais editores de vídeo, o Filmora, acaba de chegar à 12ª edição e hoje vamos conhecer um pouco inclusive dos ambientes e como fazer algumas coisas nele e as grandes novidades, o que é mais interessante. Mas para quem não tem contato, nunca teve contato com o Filmora, é uma oportunidade também de conhecer como utilizá-lo de forma geral. Então vamos lá, instalado e devidamente logado na sua conta. Então aqui eu já estou logado na conta e aqui a gente vai fazer a utilização basicamente acessando um novo projeto, né? Vamos criar aqui um novo projeto para a gente entrar no perfil, no ambiente exatamente de edição. O que a gente tem aqui? Eu vou chegar aqui a barra, nossa barra aqui de gravação um pouco para o lado, só para não atrapalhar. Essa daqui é a barra de gravação, para não confundir, eu vou colocar aqui, certo? Para a gente não ter confusão. E aqui logo de cara, do lado direito, né, a gente tem algumas alterações. O exportar, que normalmente ficava aqui no centro, fica um botão aqui agora do lado direito. Essa é uma das pequenas alterações visuais. Na verdade, as alterações visuais dessa nova versão do Filmora foram assim de destaque, eu diria. Eu gostei bastante das alterações. As alterações me impressionaram muito porque ele ficou extremamente organizado. O Filmora 11 eu acho que ganhou muitas funcionalidades, mas perdeu um pouco da organização de objetos, né? E no Filmora 2 eu achei ele muito bem organizado. Primeiro destaque da organização é exatamente essa questão do modo layout. Esse botãozinho aqui, ó, quando a gente clica, que ele alterna o modo que a gente tem. Então, por exemplo, o padrão, que aí a gente tem essa informação do projeto aqui do lado, né? A gente clica em, pode alternar aqui, vai ter organizar, em que a barra de progresso fica na parte de baixo e dos itens do lado direito, o reprodutor aqui. E a gente pode fazer alteração de vários estilos diferentes, né? Então a gente tem um reprodutor maior. E aqui o que alterou mais em termos organizacionais? Para começar, essa mídia aqui, que agora mídia, virou mídia e estoque de mídia. O mídia é exatamente o que a gente tem no nosso projeto e, na verdade, tudo que a gente acumula nosso, né? Tanto do projeto quanto da nuvem e camadas de ajuste que você for fazer. Basicamente é isso. Já no estoque de mídia, você tem exatamente as pesquisas que a gente pode fazer no Pexels, no Glyph, né? No Glyph, no PixPay e no Splash, né? O filme estoque, a gente tem aqui os objetos que a gente tinha antes no mídia. Normalmente a gente ficava com por exemplo, cor sólida, cor gradiente, quando a gente quer colocar algum objeto no fundo. A gente vai utilizar aqui só para ilustrar um da Pexels, né? Vou pegar esse daqui, a gente pode arrastar, para quem não conhece, né? Ele vai perguntar se quer manter correspondência à mídia ou correspondência do projeto. Eu vou manter a definição do projeto, que está 1920 por 1080, 25 frames, e ele incorporou, certo? Então é muito simples para quem não conhece, tá? O áudio, a informação agora é que você tem muito mais itens. E nessas bibliotecas de áudio, títulos, transições, efeitos, adesivos e modelos, todos esses elementos a gente pode ter o filme stock, né? Elementos do filme stock para ser utilizado, e aparece esse itemzinho aqui que a gente pode ver. Esse daqui pode ser usado gratuitamente, esse daqui só com assinatura filme stock. E a gente pode filtrar aqui, né? Colocar aqui grátis, vai aparecer apenas os grátis, os elementos grátis, certo? A gente simplesmente, para quem não conhece, é só arrastar, né? A gente tem aqui os elementos. Outras alterações visuais, né? Quando antigamente você clicava aqui e aparecia uma tela diferente, agora ela está mais organizada. Os itens de vídeo, né? De transformação, alguns elementos foram acrescentados de melhoramento. Então, por exemplo, uma coisa interessante aqui, evolução, exatamente, a ferramenta de IA. Ele tem algumas ferramentas novas de IA que são bem legais. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui ferramenta de IA, a gente vai fazer um corte inteligente. Então, vou ativar o corte inteligente para ilustrar. E vamos fazer aqui uma seleção. O que a gente vai fazer? A gente vai querer que acho que é uma foca, né?
esse bicho aqui ele apareça. Então a foquinha ele vai aparecer. Eu vou definir aqui que ele vai pegar esses elementos, que deveria estar pegando esses elementos aqui. Então vou forçar que ele identifique para ele cobrir corretamente. Então ele cobriu corretamente. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte: vocês percebam que ele, a partir desse frame, ele colocou um keyframe aqui, né? E a partir desse keyframe em diante, ele não tem mais esse ajuste de corte, né? Então, se a gente clicar aqui, ó, só para a gente entender o que está acontecendo, ele está tirando, né, esse fundo. Inclusive, fica um aqui que não deveria. Eu vou remover, ó. Remover ali, tá vendo? Aqui é remover, aqui é adicionar. Se eu quisesse pegar uma parte que não pegou. Então, aqui é alternar sobreposição. Eu mostro o que tem e aqui o que vai ficar com a transparência, tá? E aí você percebe quando você vai andando aqui no timeline que aqui ele não acrescentou. Então teria que fazer isso para cada keyframe. Existe uma forma aqui, se a gente for em modo avançado, eu vou mandar ele avançar as faixas e fazer a avaliação de cada um dos itens, né? Cada frame, verificar e fazer a análise de cada frame. Então vou clicar aqui, ele vai começar o processamento de rastreamento. Você vê que ele vai passando frame por frame, verificando a condição e fazendo exatamente esse rastreamento para poder retirar o fundo. Pronto, finalizado, a gente clica em salvar e você percebe o que acontece. Ele removeu o fundo. Eu vou colocar aqui um fundo, colocar esse fundo, trazer aqui para trazer para aqui. Vocês podem perceber, ó. Então, com essa remoção, uma outra coisa bastante legal que foi acrescentada foi exatamente esse item aqui na mídia, em camada de ajuste, que antes você podia fazer os ajustes diretamente no elemento, né? Você faz o ajuste, por exemplo, eu quero pegar aqui, quero fazer uma transformação de cor, né? Então eu venho aqui e altero, eu estou em qual? Estou no segundo vídeo, estou no de trás, no azul. Eu quero fazer essa alteração aqui, ó, tá vendo? Eu faço alteração, mudei a cor, posso colocar mais roxo, né? Mas vamos dizer que eu queira fazer alteração nesse da frente. Então eu venho aqui e faço a mesma coisa, ó. Quero colocar roxo, por exemplo. Mas se eu quiser acrescentar uma camada de ajuste, né, na parte superior, essa é uma outra opção agora, disponível no Filmora 12. O que é que essa camada de ajuste faz? Eu tenho as mesmas funcionalidades, as mesmas possibilidades de fazer o ajuste, certo? Só que isso independente, numa camada, ou seja, eu sei que aquele elemento vai funcionar, ou seja, todos os ajustes, todos os efeitos que eu fizer, eu faço diretamente sobre uma camada que está acima dessa camada, ou seja, você sabe que tendo visualmente essa camada de ajuste aqui, na linha de tempo, você sabe que tem um ajuste feito aqui. E eu posso fazer, inclusive, outras coisas, por exemplo, não cortar. Então, vou colocar... antigamente, você tinha que cortar o vídeo para apresentar dois ajustes diferentes. Agora, a gente coloca duas camadas de ajuste no mesmo vídeo. Tá? E eu vou fazer essas alterações aqui. Então, qual é a transformação que eu vou fazer? Eu vou fazer a alteração de cor. Tá? Então, vou aqui, ó, vocês podem perceber que eu vou dar um roxo. Né? Então... estou fazendo alteração nessa camada que está mais abaixo, né? E nesse outro, que já não tem, ó, percebam, vim para a esquerda, ele tem, para a direita, ele não tem. Eu posso acrescentar outros efeitos. Aqui o vídeo, ó. Ele automaticamente acrescenta o efeito nessa camada, facilitando assim o trabalho. E se eu quiser, não quero visualizar o efeito,
Basta eu clicar ali e desabilito automaticamente o efeito naquela linha, né? Então, essa alteração é bastante interessante, né? Algumas coisas que antes estavam em outros locais, né, foram reajustados. Então, adesivos, por exemplo, o nome anterior que ele utilizava era elementos. Então, os elementos estavam aqui. No vídeo, a gente continua tendo os modelos, né, que a gente tinha. A gente pode, inclusive, salvar novos modelos aqui. O avançado, algumas coisas que tinham no avançado, né, passaram para cá, por exemplo, HSL, as curvas, visualmente falando, que a gente pode editar agora as ferramentas diretamente aqui. A gente clica aqui, acrescenta o que a gente quer de elemento, né, de item que a gente pode ter na barra, certo? Diretamente aqui, ou remove, ok? Uma coisa interessante, uma nova ferramenta, é exatamente quando você tem uma música ou tem algum efeito, alguma coisa, áudio, em que você precisa estender mais ele, mas o áudio simplesmente acabou. Por exemplo, eu acrescentei esse áudio aqui, mas eu preciso de mais áudio. Então, o que é que se fazia antigamente? Eu pegava esse áudio, copiava, colocava ele aqui do lado e ele para permanecer. Agora, existe uma ferramenta que é essa daqui, que é o alongamento de áudio, que é uma ferramenta de inteligência artificial, uma mais ferramenta de inteligência artificial, em que você clica e você estende o áudio, a quantidade que você quer. Ele vai fazer o processamento, vai fazer a análise do áudio e ele estende o áudio com as suas características automaticamente. Antes você tinha as máscaras comuns de retângulo, círculo, linha dupla, linha única, né? Coração, estrela. Então tinha alguns itens e agora a gente tem esse desenhar máscara. Então a gente pode vir aqui, ó, desenhar máscara. Desenha máscara com qualquer forma no reprodutor. Pronto. Fechei, ele automaticamente entende que aquilo é uma máscara e automaticamente ele vai desaparecer os outros elementos. Então aquilo que a gente fez com o AI, né, a gente vai estar visualizando aqui, exatamente essa máscara, né, sendo utilizada. Ó, perceba, só que a máscara nesse caso é uma máscara fixa. Outra coisa bem legal da versão 12 é agora que praticamente todos os elementos que você tem, né, no Filmora, você pode utilizar o keyframe avançado, né? Então, por exemplo, a gente vem aqui em cor, você pode ver que os elementos ele tem esse botãozinho aqui, ó, do keyframe. Então eu posso vir aqui numa determinada posição e adicionar, por exemplo, eu quero fazer uma alteração de cor, venho aqui, quero mudar o contraste. Você percebe que um frame adiante, né, ele tem a perspectiva. Então vou zerar aqui, ó. Vou zerar. Adicionei o keyframe, ó. E aqui na frente, perceba como ele escurece, ó. Claramente, ó. Ele vai movendo e à medida que ele vai se movendo, ele vai para a nova posição. Forte abraço para vocês, até mais. Espero que vocês não se esqueçam aí de se inscrever no canal e curtir, tá bom? Forte abraço e até mais.